despretensiosos, mas é porque tem muita coisa acontecendo já agora, já de cara. Então a gente já pode começar a se preocupar com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, ano de eleição. Estamos em época de eleição, falar de política é importante. Né? Ó, cuidado com a galerinha que vocês colocam, né? A atenção de vocês que não vão falar sobre política esse ano. Tem que tomar cuidado com esse povo. Porque muita coisa em jogo aí. Frederico Bahia, boa noite. Boa noite. Você tá bom? Enquanto vai entrando gente aqui, a gente vai abrindo aqui. Eu queria abrir já os protestos do 6x1 que estão acontecendo agora. Eu vi que estava acontecendo agora em São Paulo. Eu salvei? Eita. Não. Ih, gente. Eu tenho certeza que tá acontecendo isso. Que eu tinha visto agora. Porque hoje saiu o... Ih, gente. Aí não se acha informações no Twitter sobre o fim da escala 6x1? Mentira. Mentira que não vai ter. Eu tenho certeza que tem. Mas justamente porque hoje saiu o presidente propôs, né? É uma PEC? É uma... Não tô lembrando agora o que é. Por isso que eu queria achar a informação pra não falar besteira. Ó, pronto. Achei o link tal do negócio dos protestos. Vamos abrir o Twitter. Vocês sabem que eu não posso deixar o Twitter aqui, né, exposto o tempo todo, porque o Twitter é um negócio meio complicado. De vez em quando aparece coisa que não podia estar aparecendo, entendeu? Aí sei lá, eu não arrisco aqui não. Inclusive com coisas de Globo e etc, né? Vamos falar um pouquinho, eventualmente, do BBB. Deixa eu só subir essa câmera um pouquinho. Pra, né, eu ficar mais bem encaixado aqui. Eventualmente a gente vai falar um pouquinho de BBB, porque reta final... Quando chegar lá, mas justamente aí fica passando as coisas aqui, fica complicado. Agora, trabalhadores ocupam a Avenida Paulista e protestam pelo fim da escala 6x1. Trabalhadores de São Paulo realizaram uma manifestação na Avenida Paulista nesta quarta-feira, 15, pedindo o fim da escala 6x1. O ato reuniu participantes que defendem mudanças na jornada de trabalho, com foco em mais descanso e melhores condições de vida. Tá aqui os protestos. Querendo ou não, acaba sempre repercutindo primeiro em São Paulo, que é onde tem os movimentos mais fortes, né? Você tem uma galera bastante engajada em protestos e etc. E é o estado, né? A cidade mais populosa do Brasil, o estado mais populoso do Brasil. Também a cidade segunda mais populosa da América Latina, não é? Eu acho que é. Procure essa informação. Soltei informações verdadeiras, falsas também. Tem umas coisas aqui que sabe como é, né? Pois, e aí tem o pessoal, né? Claro, aí tem todas as repercussões, porque eu queria justamente achar a notícia. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu sair daqui e vir aqui. Pronto! Tem a porque como chama? A Globo cobriu. Mas você sabe como é que é a Globo. Então, assim, é rapidinho. É bom que é um resumo. Opa! Vamos começar do começo? Não tá tocando? Não... Epa, calma aí, que eu achei que vocês estavam ouvindo e eu tô vendo aqui que vocês não estão ouvindo. Me dá um segundo só pra eu arrumar aqui, porque vocês precisam ouvir, né? O que tá acontecendo. Senão não adianta eu botar o moço pra falar. Tô aqui correndo risco de copyright. Deixa eu colocar a minha cara aqui, ó. Deixa eu colocar ele assim. Pra parecer que eu que tô falando. Tá bom? Aí vocês escutam. O deputado Paulo Aze, do União Brasil, apresentou à Comissão de Constituição e Justiça relatório favorável ao avanço da proposta de emenda à Constituição Proposta de emenda da Constituição, então a PEC mesmo. Acaba com a escala 6x1. A votação foi adiada por um pedido de vista e, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve ser retomada na semana que vem. O texto propõe redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Ontem, o governo federal mandou para o Congresso um projeto de lei também propondo o fim da escala 6x1. Pois é, que aí veio do governo realmente do Lula. Veio, porque antes tá tendo essa proposta da PEC, que é Érica Hilton, Boulos, é a galera que tá encabeçando, né, essa história no Congresso. Mas aí o governo também mandou uma proposta, mas aí projeto de lei.
mas com redução da jornada para 40 horas semanais. Com a redução menor, mas justamente garantindo ainda assim o fim, né, deixa eu colocar pra cá. Isso aqui é a conversa com... Deixa eu sair daqui. Minhas coisas pessoal, brincadeira. É só porque é o perfil que eu uso pra ficar me mandando pra eu não perder as notícias quando eu vejo. Mas é justamente porque eu tinha que ter um perfil, né, dedicado a ficar vendo essas coisas, porque... complicado usar o perfil pessoal. Mas quem quiser me seguir no Twitter, me siga lá. Eu tô sempre retweetando notícias, etc. É o que eu faço lá. Eu não sou muito de ficar... Eu bato boca, mas eu fico, né, mais falando as histórias. Mas então é isso. Temos aí começando a realmente existir a história do projeto do fim da escala do 6x1. Gente, tem estudo pra um caramba pelo mundo. Procurem se tiverem realmente curiosidade real de saber, assim, de realmente ficar comentando e ver tudo que tá acontecendo. Porque é uma coisa que não é as pessoas inventaram assim, nossa, vamos. E se a gente fizesse as pessoas trabalhar menos? Não é assim que funciona, sabe? Não foi uma coisa que as pessoas tiveram tirar a ideia da cabeça delas. Tem estudos pelo mundo, tem projetos, tem. Sabe? Faz num lugar e aí coloca a escala 6x1 e coloca a escala 5x2. E aí você mede produtividade, você mede. E, gente, se você deixa as pessoas livres 2 dias na semana para elas poderem resolver questões da saúde, resolver questões de casa, poderem descansar um pouquinho mais, trabalhar 40 horas ao invés das 44 horas, né? Porque aí fecha a semana sem o dia extra, que muita gente hoje bota no sábado. Você consegue que as pessoas tenham outra cabeça na hora de trabalhar. Sabe? Você consegue que as pessoas vão mais cansadas, produzam mais porque estão mais cansadas. E não, mas aí você tá dizendo achismo da sua cabeça. Não. Tem estudos, sabe? Tem projetos internacionais, tem muito país desenvolvido que usa a escala 5x2, que realmente não pode, se quando faz, tem acordos e etc. E aí tem que pagar mais, e tem que ganhar mais dinheiro. São questões, sabe? Não, juro que não é ideia sem cabeça, nem, sabe? Sem pé na cabeça, que tiraram do... Sabe? É uma coisa que tem motivo para estarem fazendo dessa forma. Então, assim... Será que eu consigo achar? Inclusive, né, pela curiosidade. Pá. Pronto. Eu achei aqui... Não, mas aí eu não gosto, não quero usar. Unicamp. Pronto, tem uma pesquisa da Unicamp. Deixa eu ver se eu acho aqui. Abro aqui, consigo abrir aqui. Deixa eu me colocar pra cá, porque esse site é do lado de cá. Estou ciente, X pra você. Deixa eu mudar aqui pra conseguir ler alguma coisa, né? Aqui. Pronto. Viabilidade econômica para redução da jornada de trabalho no Brasil. O presente estudo analisou as condições econômicas do Brasil. O presente estudo analisou se as condições econômicas do Brasil permitem realizar a redução da jornada de trabalho sem que isso acarrete maiores transtornos da economia do país e suas empresas. O resultado dos principais indicadores analisados apontam para o crescimento de 25% do valor adicionado bruto e de 12% da produtividade do trabalho no período de 2012 a 2024, e de um baixo custo da mão de obra de apenas 6,31 por hora no ano de 2022. Esses dados nos permitem afirmar que uma redução na jornada de trabalho no Brasil será sustentada pelo desempenho recente da economia brasileira e, portanto, não trará problemas às empresas ou à economia do país. Mas, pois então, assim, tem estudos sobre... Sabe? Não é uma coisa, juro que não é uma coisa. Quem quiser, isso assim, é um dos estudos. Tem aqui, ó, tipo, aqui eu abri porque justamente era a inteligência artificial do Google, não gosto de confiar. Mas, sabe, tem... Estudos aí, propostas atuais, como o CESIT Unicamp, indicam que a jornada 6x1 é exaustiva, impactando a saúde e vida pessoal, com forte apoio popular para substituição por jornadas como 5x2 ou 4x3. E lembrando que deputado trabalha no 4x3. Então, assim, eles estão votando pra gente trabalhar no 6x1, mas eles têm que trabalhar no 4x3, porque aí é demais. Se tiver que trabalhar 5 dias é muita coisa. Então, assim... O debate visa reduzir a carga horária semanal, 40 horas, sem cortes salariais, enquanto setores econômicos alertam para possíveis quedas na produtividade e aumento de custos. E isso daqui é apenas... Esse daqui aí justamente, os empresários estão falando isso. Tem um estudo para basear os dados que eles tiram da cabeça deles, sabe? Não tem normalmente. Mas justamente,
tem aqui, tem um monte de estudos, ó, tem reportagem da BBC, da CNN, tem a diferença dos textos, porque são textos diferentes para coisas diferentes. Justamente, o governo mandou uma que só reduz para 40 horas, o Congresso está tentando de 36, porque justamente, né, acho que para as questões outras. E não é só uma questão de dignidade, direitos humanos, sabe? Pensar no ser humano. É complicado quando a gente tem esse tipo de coisa aqui. Deixa eu mudar aqui pra cá. Opa! Esse aqui pra cá. Pra ficar assim. Temos aqui o Marco Feliciano vetando em nome do PL, partido de Flávio Bolsonaro, a discussão do fim da escala 6x1 e afirmando que o povo tem que trabalhar até exaustão. Vamos ouvir o voto do Marco Feliciano? Marcos Feliciano mesmo. Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho. Quem encaminha é o deputado Marco Feliciano. Com a palavra. Quem encaminha é ele. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam. Olha o jeito que já começa o debate público. Dentro do Congresso sobre o fim da escala 6x1. Esses debates esdrúxulos que a gente tem que discutir. Infelizmente tem que discutir. Ai, gente. como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Érica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador. Aham. É esse o contexto. Ele mesmo já começa explicando todo o contexto da discussão. Diminuir a carga horária do trabalhador brasileiro, que hoje trabalha 44 né, horas pela CLT. Muitos trabalham muito mais, muitos acabam passando, né, o tempo na condução, o tempo para chegar em casa. E aí chega em casa, tem jornada dupla, porque a pessoa chega em casa, ela, né, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, os cachorros, sei lá. Sabe? Tem que botar roupa para lavar, tem que fazer comida, tem que ir no mercado. Então, assim, a pessoa já trabalha 6 dias na semana, tem um dia de folga. A escolha do patrão, né? Porque, inclusive, não é no mesmo, muitas vezes. Às vezes a pessoa tá pegando, né? Folga, sei lá, quarta-feira. E aí ela tem aquele dia para resolver tudo o que ela precisa resolver em casa. Nas outras, porque vão considerar, né? 44 horas semanais. 8 horas, 7 horas diárias, né? Considerando o sábado. Essa conta tá exata ou é 8 horas? 44 dividido por 6. 7 e pouquinho, né? Que dá a hora diária. Só que é justamente, cada empregador normalmente divide de uma forma diferente, né? Tem lugar que no sábado é menos, outros lugares que no sábado é mais, pra compensar outras horas durante a semana. Eu, quando trabalhei em restaurante, final de semana, o sábado era normal, domingo, porque nossa folga era na segunda. Tô falando, eu sei do que eu tô falando, porque eu vivi. A nossa folga era segunda, e aí, justamente, domingo a gente trabalhava no contraturno, porque eu trabalhava de noite, e aí domingo eu tinha que aparecer lá 10 horas da manhã, depois de ter saído normalmente meia-noite, 1 hora da manhã, no sábado de noite. Então, assim, aí você tem um dia pra resolver tudo que você tem pra resolver. Do seu dia, você passa 7 horas no trabalho, vamos considerar que o ideal seria a pessoa dormir 7 horas. Sobrou, né? Aí temos 14 horas, temos 10 horas pra todo o resto de coisas que as pessoas têm que viver. Sabe? E aí, justamente, encaixar cuidar da casa, cuidar com a pessoa, o trânsito, não sei o quê. Sabe? 7 com 7. 7 horas de sono, 7 horas trabalhando. E isso justamente sem as horas de negócio. Não dá. Não dá. Apenas não dá. Mas vamos lá. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Né? Uma excrescência. O ser humano é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. Sim, todo trabalho dignifica o homem. Sim, trabalho é importante enquanto pessoas que todo mundo, enquanto ser humano, fazemos parte de uma comunidade gigantesca no mundo para poder, né, ter todas as coisas que a gente tem. É uma cadeia produtiva hoje em dia globalizada de um jeito que sei lá, um trabalhador na China depende de um insumo que é produzido aqui no Brasil e é dependente de um comprador dos Estados Unidos que vai comprar aquele produto. É um mercado extremamente globalizado. Então todo mundo depende de todo mundo. Sabe?
Não é... É importante viver de comunidade e cada um fazer a sua parte, etc. Enquanto pessoas que desejam, né, ter um impacto na nossa coletividade, na nossa comunidade. Fazer coisas que engrandeçam o mundo que a gente vive. E todo trabalho realmente é digno. Mas... E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. É aí que pega. O Japão realmente é um país que o pessoal trabalha até exaustão. É um país também que está em crise social. As mulheres têm cada vez menos filhos. É um dos países que tem chance de deixar de existir enquanto população. As taxas de SUI, né, são altíssimas no Japão. Eles trabalham até exaustão. And it shows. Dá pra ver. Sabe? Dá pra ver que o povo lá tá trabalhando até exaustão. Estados Unidos é a mesma coisa, porque ele fala assim, os Estados Unidos, aí você vai ver a grande população dos Estados Unidos. Eu vi uma moça comentando, parece que hoje em dia 60% dos americanos vivem abaixo de uma média de sustentabilidade, de sobrevivência. Elas não têm o básico para sobreviver. Mais de metade do país. É um país com taxas altíssimas hoje em dia de analfabetismo, de pessoas trabalhando 2, 3 empregos para poder pagar as contas, de criminalidade hoje em dia nos Estados Unidos está um absurdo. E não, os imigrantes. Não. Criminalidade normal praticada por americanos. Tem dados, gente. A gente não precisa. Tem dados. Então, assim, e justamente, aí você vai ver, isso é um país que, né? Os Estados Unidos conseguem se sustentar por causa de guerras e etc. Estamos vendo aí, né? No Irã, Líbano, né? Iraque durante anos, Afeganistão durante anos. Cuba, o bloqueio em Cuba tipo, se sustenta através de guerras e estratégias maiores internacionais, enquanto o europeu, por exemplo, que é conhecido como o povo que é o povo feliz do mundo, é o povo dos países desenvolvidos, é o povo que consegue viver e ter qualidade de vida, eles não estão trabalhando desse tanto. E a produtividade não caiu. Apenas você acaba encaixando outras pessoas no mercado de trabalho. Você consegue fazer com que as pessoas trabalhem de forma realmente produtiva, porque elas não estão mortas de cansaço, não estão pegando doença, sabe? Doenças psicológicas, doenças físicas, pelos esforços. As pessoas vão poder cuidar da própria saúde 6 horas por dia, justamente. E quem quiser trabalhar, a exaustão também não está proibido. Porque quem quiser trabalhando 6 horas do CLT, dos acordos oficiais, e quiser pegar um PJ por fora, e quiser pegar um negócio, é uma oportunidade da pessoa pegar mais uma coisa se ela quiser trabalhar até exaustão, como tem algumas pessoas que querem. Que gostam do trabalho nesse sentido, que elas não veem o sentido nessas outras partes da existência, sabe? De viver, se divertir, lazer, etc. Tem gente que tem ambições realmente gigantescas. Fica à vontade. Ninguém tá te proibindo de nada. Apenas tá regularizando né, fazendo com que o país tenha uma lei e que faça as coisas funcionarem. É complicado, gente. Quando você vê um deputado mandando esse, assim, de não, mas porque tem que trabalhar até exaustão mesmo. Tem que trabalhar até exaustão. Será assim? Que aqui, né? 6 por 1 não é vida. Trabalho com... porque justamente não é vida digna. A pessoa viver para trabalhar. A pessoa tinha que viver. E trabalho será uma parte importante da vivência dela enquanto pessoa. Mas ela não tinha que estar vivendo para trabalhar. Né? Enquanto isso, vamos, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui para ver, porque eu tinha visto os protestos, mas na hora que eu cheguei aqui, eu não estava conseguindo achar mais notícias sobre. Quero ver se tá aparecendo mais notícias ou se vai ser realmente o protesto tá sendo lá. Cadê, gente? Só teve aquela notícia? Que engraçado. Tá? A única notícia que eu tô achando é essa aqui, a original, que a gente abriu. E eu tô procurando aqui outras pessoas. Calma aí. Por que a gente está aqui no Brasil? Porque, infelizmente, o Brasil, o que busca mais para o Brasil é direito. Não,
a gente tem que trabalhar 8 horas, tem que trabalhar 6 horas, tem que ser home office. Beleza, vai, continua, é isso aí. Você está certo, tem que descansar. O brasileiro não precisa trabalhar. Deixa pro chinês trabalhar, deixa pro chinês. O chinês trabalha, comprar uma mansãozinho dele aqui, não sei o quê, e abrir mais empresa, quer mais dinheiro. Meu, tá certo, gente. Muito bom, continua descansando. Parabéns para você. Gente, é uma visão... Brasileiro tá em busca de direitos porque o jeito certo é na China, porque a China todo mundo trabalha e tem mansão. Mas tem mesmo. Porque justamente, beleza, eu sei que a China as pessoas têm casa própria. As pessoas trabalham muito lá e realmente elas têm acesso a muita coisa. Só que é um negócio. Hoje a China também tem muito mais direitos trabalhistas do que tinha antigamente. Hoje o trabalhador chinês ganha com muito mais qualidade. Muito, não todos. A gente sabe que existe também uma exploração, mas existe no mundo inteiro. Não vamos fingir que é uma especialidade da China explorar o trabalhador. Não vamos ser falsos. Não vamos ser fingidos. Mas é uma visão assim, tipo, beleza, então o chinês que tá no Brasil vai trabalhar mais e vai todo mundo comprar mansão. Gente, trabalhar mais não significa mais sucesso. Gari trabalha para um caramba. E é uma carreira estável que a pessoa não vai ter mansão. Professor, a pessoa trabalha para um caramba. Não vai ter mansão. Sabe? O povo inventa uma coisa assim de que o trabalho, se a pessoa trabalhar muito, ela vai ganhar. Talvez na China, do jeito que ele falou, talvez lá funcione. Mas no Brasil, trabalhar mais não significa ganhar mais dinheiro. Porque as carreiras que mais trabalham, o pessoal que mais trabalha no Brasil, você vê as pessoas do serviço doméstico, serviços de limpeza, serviço de higiene, pessoal da saúde, tirando o médico que hoje em dia já está bastante precarizado, se vocês forem perguntar, os médicos que antigamente acharam que ia fazer medicina, né? Porque antigamente os povos tinha mansão mesmo, sendo médico, etc. Vai ver o povo de hoje em dia. Se eles também não estão todos... Claro que tem uma vida muito melhor do que a maior parte do brasileiro médio. Se eu não me engano, os salários ainda giram em torno acima dos 10 mil, 15 mil, o pessoal consegue fazer de plantão e etc. Não é os 25, 30, 40 que o povo fazia antigamente. E é um povo que trabalha muito, porque justamente é plantão, é passar 12 horas lá e muita gente para poder fazer esse dinheiro pega 2, 3 plantão. Quem quiser trabalhar extra tem oportunidade justamente quanto menos trabalhar nos serviços que precisam ser feitos, mas que tem, sabe? As pessoas precisam do garçom quando vai no restaurante, o cozinheiro, a pessoa que trabalha, sabe? E aí você tem que ter essa troca, você tem que ter tempo para gastar o dinheiro que você ganha. Você precisa sair de casa, você precisa ter saúde, sabe? É umas mentalidades tão de vira-lata do povo achar que se eles ralarem para um caramba, eles vão conseguir sucesso. Então me responde por que o povo que mais ganha dinheiro no Brasil não é exatamente o povo que mais rala. Eu fico com medo de ficar assistindo essas coisas dar ibope pra uns negócios. Porque justamente tem as histórias do povo na internet. Porque tem gente que responde assim, mas olha lá, selva de direita. A internet infelizmente é um pouco isso aqui, né? Então assim, complica